Esse não é o lugar para tratar, com muito detalhe, da função dos elementos nas várias áreas curativas, mas uma breve noção servirá para dar uma perspectiva diferente a respeito da realidade viva dessas coisas. Por meio da experiência direta com a circulação dos elementos, uma tal experiência como a que podemos encontrar através do uso deles nas artes curativas, podemos perceber, mas obviamente sua força e seu impacto em todos os níveis da vida. Já mencionei como Mr. A usou as forças vitais básicas no seu trabalho de cura, e os leitores devem ler Born to Heal para uma exposição mais ampla de suas ideias. O trabalho de Dr. Stone também já foi citado, e uma análise completa do seu sistema terapêutico chamado Terapia da Polaridade ocuparia muitos volumes. Mais do que qualquer outro médico ocidental, o Dr. Stone delineou uma ciência completa dos 4 elementos, de modo que faz com que todas essas forças sejam acessíveis para o tratamento quando ficam equilibradas. Embora o Dr. Stone tenha escrito numerosos livros, a maior parte deles é demasiadamente técnica para o leigo. Todavia, ele tem alguns volumes que são bastante fáceis e podem ser compreendidos por qualquer um, sendo que o livro Energia, o princípio vital na arte de curar, contém a mais completa explanação sobre o tema. Muitas das ideias do Dr. Stone derivaram da medicina indiana ayurvédica, um sistema de cura muito antigo, baseado inteiramente no relacionamento dos elementos com os alimentos, o tempo, o exercício, os medicamentos e vários tipos de atividade. A acupuntura chinesa é um outro tipo de arte curativa baseada na teoria dos elementos, e qualquer um que esteja passando por um tratamento desse tipo pode experimentar a realidade da circulação extremamente potente da energia, quando os pontos específicos são estimulados a fim de libertar a corrente de energia específica ou meridiano, que estava bloqueada ou desequilibrada. Aqueles que estudam a Hatha Yoga também encontrarão a teoria dos elementos e das suas correlações com os centros de energia específicos ou chakras, encontrados ao longo da espinha. E aqueles que praticam essa yoga com regularidade podem experimentar a realidade dos elementos em sua própria vida. O Dr. William Davidson, cujas palestras sobre astrologia médica valem a pena ser lidas, foi um médico homeopata que prelecionou extensamente sobre a importância dos elementos. Nas suas preleções publicadas, podemos encontrar citações de vários problemas psicológicos que se manifestam por causa da ênfase sobre um determinado elemento no mapa astral. Todos esses sistemas terapêuticos estão baseados numa ideia similar. Os elementos são as forças vitais que nos animam em todos os níveis, conforme escreveu o herbanário americano do século XIX, Dr. Samuel Thomson. Todos os corpos são compostos de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. O estado saudável consiste na distribuição e no equilíbrio apropriado desses 4 elementos, e a doença é a sua desorganização. Na Idade Média e na Renascença, a teoria dos 4 humores, bilis ou bilis amarela, sangue, fleuma e bilis negra, estava baseada numa concepção semelhante e relacionada com os 4 elementos da astrologia. De acordo com essa teoria, quando os 4 humores estavam misturados em um indivíduo nas proporções corretas, ele seria saudável e teria uma personalidade bem equilibrada. Considerava-se que uma ligeira predominância de humor ou elemento que, de conformidade com os nossos mapas, todos nós temos, afetava não só as características físicas de um homem, mas também a sua compleição e o seu temperamento. Os remanescentes dessas velhas crenças ainda são encontrados na nossa linguagem, pois a própria palavra compleição significa interligado. E a palavra temperamento deriva do latim temperamentum e significa uma mistura em proporções. Esses velhos conceitos
foram ridicularizados pela maioria dos médicos e cientistas até recentemente, quando então a redescoberta dos métodos de cura orientais e o renascimento dos métodos herbanários e homeopáticos forçaram os membros mais receptivos desses grupos a dar uma nova olhada nessas ideias, há um tempo esquecidas. Se, de fato, somos compostos pelas 4 energias básicas, faz sentido relacionar o tratamento de doenças específicas com a afinação elemental do indivíduo. O Dr. Albert T. Westlake, autor do livro O Padrão da Saúde, é um médico moderno que começou a pesquisar esse assunto. No seu livro, o Dr. Westlake declara que a origem da doença não é material, mas antes é o resultado de uma interferência na circulação livre e desimpedida das energias vitais básicas, com um consequente bloqueio, corte, alteração e distorção das energias. Só então, escreve ele, é que surgem certas condições de deficiência, de desequilíbrio, de crescimento excessivo e etc. E nós as chamamos de doença. O Dr. Westlake chama os elementos de éteres formativos e diz que a livre circulação e a integração harmoniosa e equilibrada de todas essas forças constitui aquilo que chamamos de estado de saúde ou de integridade. Com palavras estreitamente semelhantes às dos livros de Dr. Stone, o Dr. Westlake prossegue: nunca soubemos tanto a respeito de doenças e de condições patológicas, e tão pouco sobre saúde e integridade. A medicina moderna é um círculo vicioso, e não há meio de escapar a isso enquanto continuarmos a pensar em termos puramente materialistas. Para escapar, é essencial que se comece a admitir que há, de fato, forças que estão por trás das manifestações da matéria. O que tudo isso tem a ver com a astrologia? É que simplesmente, através do uso da astrologia, com uma compreensão adequada das operações das energias básicas, ou elementos, nós podemos verificar quais os elementos que estão excessivamente enfatizados, quais os que estão faltando ou estão desequilibrados, ou quais são aqueles que têm a possibilidade de ser a causa de problemas físicos e mentais, conforme escreve o Dr. Westlake. Agora, pela primeira vez, temos a possibilidade de uma medicina verdadeiramente preventiva. Agora podemos descobrir esses desvios da norma antes que eles tenham se manifestado fisicamente, num estágio inicial, quando são eminentemente tratáveis, ou se tornam uma configuração que conhecemos como doença patológica, quando não são tratados.